Resumo da novela O Rico e Lázaro. Inscreva-se no canal e deixe o seu like para apoiar o canal. Zabaia comenta sobre o delator Urzabum, e Larsa confirma, mas menciona que o governador pediu ao sacerdote para não mexer mais com ele. Zabaia diz que é melhor esquecer o ocorrido, mas Larsa discorda, afirmando que Urzabum pagará caro por falar demais. Zabaia o alerta a ter cuidado para evitar mais problemas. Larsa responde que sabe se cuidar e informa que veio por outro motivo. Zabaia deve se preparar, pois Beroso avisou que haverá outra luta naquela noite. Zabaia, animado, comemora e pergunta quem lutará. Larsa revela que serão o Lobo de Judá e Joel. Zabaia sugere mudar o nome de Joel para algo mais imponente. Nebuzaradan agradece a sacerdotisa pelo ritual em honra a seu pai. Samu diz estar à disposição, e Nebuzaradan se despede com um beijo em sua esposa, sob o olhar atento de Samu. Cassaia comenta que precisa falar com Samu. A rainha de Judá agradece a rainha pela recepção e informa que recebeu uma resposta de uma pretendente para seu filho. Ela pede autorização para hospedar a pretendente no palácio. A rainha acha a notícia excelente, mas solicita mais informações sobre a moça. Neusta explica que ela é uma princesa, filha do rei de Tiro. Após ouvir a opinião de Aspenais, a rainha autoriza a visita e afirma que a princesa será bem-vinda. Neusta agradece, confiante no casamento de seu filho com a nobre. Gadiz estranha que um hebreu receba um enterro babilônico. Ebed explica que desde Jerusalém o senhor Shai não seguia a fé hebraica. Edissa, surpresa, comenta que não sabia que o chefe da guarda real tinha origem hebraica. Ebed pergunta se Gadiz encontrou Matias. Gadiz responde que mal se falaram, mas soube que o governador invadiu o harém. Edissa lembra da emoção de Daniel ao ver a escrava recuperar os sentidos, e Ebed diz que foi como um milagre divino. Gadiz questiona se Daniel e a escrava estão envolvidos, e Ebed sugere que seria bom para o governador ter uma companheira. Nitocris diz ao marido que conseguiu recuperar a confiança de Shamira e que em pouco tempo terá a princesa sob controle. Nabonido comenta que a antiga Nitocris voltou com tudo, mas ela se irrita quando ele a chama de velha. Zadok comenta sobre a cerimônia de Shain, lamenta ter sido tão triste. Ilana diz que foi um horror, especialmente para Elga, que não apenas perdeu o marido, mas descobriu que ele a traía. Ravina acrescenta que o homem nunca prestou. Matias relembra que ele obrigou Asha a trabalhar como servo por 7 anos para quitar uma dívida. Rebeca diz que sente pena de Urzabum. Dana comenta sobre o sofrimento dele com a mãe, e Joana acredita que Urzabum deve estar envergonhado, pensando que ninguém mais queira falar com ele. Rebeca pergunta ao pai se isso é verdade, mas Ravina tranquiliza, afirmando que Urzabum parece ser um bom rapaz. Zadok pergunta como Joana está. Ela se emociona e comenta que ficou tocada quando ele a chamou de filha. Joana também revela que Zaque ficou muito abalado, pois ele e o pai nunca tiveram uma boa relação. Zadok pergunta do que ela tem medo, mas Joana desconversa, afirmando que tudo ficará bem. Nabucodonosor recorda o dia em que Nebuzaradan salvou sua vida em uma batalha, impressionado com a habilidade do jovem com arco e flecha. Nebuzaradan diz que isso foi há muito tempo, quando ele era apenas um garoto. Arioque lembra que todos eram jovens naquela época. O rei relembra ainda que naquele mesmo dia, recebeu a notícia da morte de seu pai no campo de batalha e que desde então considera Nebuzaradan como um filho, embora ele não tenha sangue real para ocupar o trono. Nebuzaradan responde que ele e seus irmãos estão sempre à disposição para ajudar o rei em tudo o que for necessário. Lia caminha pelo jardim do palácio, deslumbrante, encantada com a beleza ao redor. Ela comenta que tudo parece maravilhoso. Daniel reflete que é impressionante como os homens criaram algo tão grandioso, imitando uma montanha. Naomi acrescenta que é como andar no jardim do Éden. Abednego recita versos poéticos para Lia e a leva para conhecer uma tamareira. Lia, sorrindo, comenta que há tempos não via a prima tão feliz. Daniel pergunta se Lia também quer conhecer a tamareira, mas logo se corrige mostrando nervosismo. Lia percebe e brinca, perguntando por que o governador parece tão inquieto. Daniel pede que ela o chame apenas de Daniel, lembrando tudo que já passaram juntos. Lia reconhece que ele se sente culpado por entregá-la a Beroso, mas diz que ele também é um cativo, assim como ela. Daniel rebate, dizendo que não estão exatamente na mesma posição. Lia sugere que eles esqueçam os problemas e Daniel concorda, pedindo desculpas. Ele admite que a presença dela o deixa mais ansioso do que estar diante de Nabucodonosor. Lia ri, dizendo que ele acabou de fazer uma escrava se sentir mais poderosa que o rei da Babilônia. Ela sugere um passeio, quebrando o clima tenso. Enquanto isso, Osiel questiona Fassur sobre não ter ido ao enterro.
Fassur responde que, como sacerdote, a lei o proíbe de se aproximar de mortos. Oziel comenta que nunca sabe quais regras devem ser seguidas. Fassur afirma que todas devem ser cumpridas rigorosamente. Ele diz que precisa partir para cuidar da família do falecido, afirmando que o morto ficaria feliz com isso. Fassur culpa os deuses babilônicos que ele considera demônios pela tragédia e pela morte de Shain. Oziel, confuso, pergunta quem teria cometido o assassinato. Fassur desvia, repreendendo Oziel por ousar fazer perguntas pessoais, e o alerta sobre distrações. Larsa informa Joel que a luta será à noite e espera que ele não o decepcione. Joel fica feliz. Lior pergunta se pode participar e Larsa, sarcástico, sugere que seria bom colocar Joel para lutar com Lior antes do verdadeiro combate. Nicolau repreende Absalom por ter contado à mãe que o pai era culpado. Absalom, irritado, manda ele se calar, dizendo que o foco deve ser cuidar dos negócios e da mãe. Ele critica Nicolau, dizendo que suas lágrimas não são de tristeza, mas de medo e covardia. Nicolau admite que está com medo. Vaque aparece e confronta Absalom, perguntando se ele já pensou no impacto de suas ações na mãe. Absalom reage, perguntando se Zaque acha que ele fez algo de propósito. Zaque insinua que talvez ele desejasse a morte do pai. Absalom, defensivo, pergunta onde Zaque estava depois que se separaram. Zaque devolve a pergunta, se recusando a responder. Nicolau tenta acalmar a situação, dizendo que nenhum deles fez nada. Zaque concorda e sugere que eles precisam se unir, evitando levantar suspeitas. Absalom propõe que todos contem a mesma história e mantenham-se unidos. Zaque concorda com a ideia. Enquanto isso, Larsa informa Asher que ele terá um passeio à noite. Asher, desconfiado, pergunta o destino. Larsa explica que o futuro depende da luta entre ele e Joel, e que será um caminho sem volta para um deles. Ele provoca Asher, chamando-o de Lobo de Judá, e questionando se está com medo. Asher responde firme, dizendo que seu nome é Asher, não Lobo de Judá, e que ele não matará ninguém para entreter os outros. Larsa ironiza, dizendo que a escolha é simples, basta não reagir e aceitar ser derrotado. Em tom ameaçador, ele manda os guardas levarem Asher, já ansioso para resolver a situação à força. Se você gostou do vídeo, não esqueça de ativar o sininho das notificações para receber o aviso de novos vídeos. Obrigado.